Bom, já adianto logo que esse vídeo não é um vídeo leve, esse não é um vídeo fofo que faz a vida ficar cor-de-rosa e no final vai ter alguém dizendo que é sobre isso e tá tudo bem para poder justificar os seus defeitos e dar um carinhozinho na sua consciência, tentando não extinguir, mas diminuir um pouco do sentimento de culpa que te acusa que você deveria ter feito um monte de coisa que você não tá fazendo. Não, isso daqui não é nenhum tipo de anestésico psicológico para você, tá? Inclusive, não tem nada de saudável nesse tipo de comportamento, nesse tipo de pensamento. Você precisa entender que a vida é dura sim, ela é difícil, porém precisa saber lidar bem com essa rudeza, com essa rigidez da vida. E é exatamente este o tema deste vídeo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para poder ver mais conteúdos como esse. Vamos direto ao ponto. Temos aqui, separei para vocês, 4 fundamentos para que você entenda ah, como as coisas são e como você deve agir diante das intempéries que são inerentes à vida humana. Porque a dificuldade, os desafios, os transtornos, as tribulações são inerentes à vida. A sua covardia, não, ela é opcional, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto: aceite o fogo e as marteladas da vida. Assim como uma lâmina se fortalece no fogo e sob o martelo, você também está sendo forjado pelas dificuldades. E é importante entender que nada de grandioso, eu sempre insisto nisso, e eu quero que vocês decorem isso de coração, que vocês tatuem isso no coração de vocês. Nada de grandioso foi feito sob as circunstâncias ideais, mas sim nas adversidades. Isso significa que mais importante do que você planejar milimetricamente é a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias adversas. Mais importante do que você ter todos os dados, de você fazer todo um planejamento, de você pagar uma empresa que vai coletar dados e montar a logística do que você vai fazer para a vida, plano de estudo, ou então plano de investimento para sua empresa, percentual de crescimento, projeção, tudo mais e tal, vai ser se der alguma coisa errada. A sua capacidade de lidar com as circunstâncias adversas é fundamental, é essencial. Se você não tiver isso, sempre esperará pelo momento ideal. Você nunca se sentirá seguro o suficiente, porque geralmente é esse o momento ideal dos mais fracos. Infelizmente, pecam muito achando que, na verdade, eles estão sendo responsáveis, né? Só que esse planejamento milimétrico, toda essa espera pelo momento ideal para poder agir, nada mais é do que uma covardia travestida de prudência, que inclusive o seu oposto, a imprudência, se manifesta da forma mais sutil possível através dessa eterna hesitação. Nunca o cenário está favorável o suficiente, sempre falta alguma coisa, nunca age, nunca age, nunca age. E o imprudente, ele sempre fica esperando um momento ideal que nunca chegará para ele começar a agir. Entenda, adversidades são a academia da vontade, e a vontade é a matéria-prima dos vencedores, dos fortes, dos grandes seres humanos. Com vontade afiada e desenvolvida, você pode tudo, você aprende tudo, você conquista tudo. A vontade é uma força inacreditável e talvez você não tenha dimensão dela. Fortaleça a vontade. O que é preciso fazer, faz-se sem hesitar e sem contemplações. Negociações consigo mesmo. Ou seja, sem concessões e sem desculpinhas, por mais razoáveis que pareçam, porque na verdade você só está se enganando. Você só está tentando usar de argumentos, de muletas psicológicas para poder deixar você mais confortável para fazer aquilo que você mesmo quer. Percebeu isso? Então, fortaleça a vontade. Como, Mateus? Daqui a pouco. Daqui a pouco não, já vou pular para o próximo ponto e já podemos lidar com isso. Como é que nós fortalecemos a vontade? Vamos lá. Segundo fundamento: viva com intensidade e alegria, mortificando-se a cada dia. Vou começar pelo esse último.
O que é a mortificação? Né? A mortificação, ela nada mais é do que a abdicação de determinados prazeres que nos enfraquecem no intuito de fortalecer a nossa vontade, a nossa inteligência. Veja, quando você quer comer mais, isso tecnicamente não é você, é o seu corpo se manifestando, querendo que você coma mais e, obviamente, obtendo, consequentemente, obtendo mais prazer. Só que a sua inteligência sabe que se você comer bastante, você vai ficar com sobrepeso, a sua inteligência sabe que você tá ficando, você tá ficando lento, é, você tá ficando feia. É o que acontece? A sua ação tá indo contra, tá agindo, ela tá movimentando de maneira desarmônica e contrária à sua inteligência. Por quê? Porque a vontade, que é esse rejunte que liga uma coisa e outra, ela não está forte o suficiente para poder unir a sua inteligência com seus atos práticos. E a mortificação ela serve justamente para isso. Você abrir mão ah, de maneira deliberada, de maneira espontânea, porque você quer, de prazeres e de satisfações lícitas, para justamente você conseguir obter mais força no momento em que alguns prazeres ilícitos, ou até mesmo que não são convenientes no momento, vão te atrapalhar na sua vida, vão servir como distração, vão cair como vício a você, você ter a força suficiente para poder dizer não. Então é isso, a mortificação é o meio através do qual nós fortalecemos a nossa vontade. Através dela é que nós nos libertamos das pequenas ninharias, das pequenas futilidades que nos enfraquecem. Abrir mão de pequenos prazeres que julgamos serem imprescindíveis quando são prescindíveis. Por que você tem que pedir o iFood toda sexta-feira? Por que você tem que comer alguma coisa gostosa todo santo dia? Por que você tem que tomar cerveja todo dia? Por que você tem que jogar videogame todo dia? Por que você tem que dormir até tarde todo dia? Por que você tem que tomar banho quentinho todo dia? Quanto mais dependente dos seus sentidos, aliás, quanto mais você estimula os teus sentidos, mais dependente você fica deles. E quanto mais dependente você fica dos seus sentidos, mais fraco você é. É só você pegar aquele maluco capial que mora lá no cu do Nordeste, que não tem ar-condicionado, não tem nada, se enfia no meio da mata, que é engolido por mosquito, o cara dorme em qualquer lugar. Meu irmão, bota você nessa mesma circunstância dele. Você vai conseguir descansar? Você vai conseguir sobreviver a esse ambiente hostil? Não, não vai. Vai se privar de sono, vai ficar todo fodido, cabeça psicológica vai todo para. Por quê? Porque você depende muito. Quanto tempo você vai ficar sem comer? Lembra daquela cena do começo do filme do Senhor dos Anéis, né? Do Bilbo? O Bilbo do Senhor dos Anéis, do Hobbit, na verdade, né? O Bilbo, assim que sai, mal sabe que tá esperando ele, né? Aquela cena do filme do Peter Jackson. Ele, esqueci o meu lencinho, né? Porra, tá de sacanagem. Olha como é que o Bilbo volta depois de tudo que ele viveu. Por quê? Muita mortificação. O momento em que passou frio, que ficou na chuva, ficou molhado e teve que dormir em pedra dura e passou fome, não tinha o que comer no momento em que a fome veio. É dessa maneira. Então comece mortificando seus sentidos, comendo pouco, fazendo exercício físico, levantando cedo, tomando banho gelado. Vença nessas coisas. Como é que você quer amadurecer, cara? Ter um bom casamento, uma boa família, um bom emprego, um bom cargo público, uma boa empresa de sucesso com bastante lucro. Se você não controla a boca, se você não consegue tomar um banho gelado no frio, se você não pode vencer nas coisas pequenas, você nunca vai conseguir vencer nas coisas grandes. É simples assim. É para doer. Onde não há sacrifício, não há virtude, não há vitória. O outro ponto é justamente viver a vida com intensidade. Intensidade aqui não é no sentido populacho das pessoas que infelizmente não se atentam ao que as palavras significam e a que elas se referem. É, não é no sentido de, vamos ver com intensidade. O que é intensidade? Geralmente é uma pessoa desequilibrada, perdão, desequilibrada. Uma pessoa intemperante, pessoa que não tem domínio dos próprios humores, das próprias inclinações, dos próprios apetites. Se você pega a palavra intensidade, ela vem do latim intensitas, intensitatis, que deriva do adjetivo intensus, que significa, por sua vez, estendido, esticado, tenso, mas ao mesmo tempo tenso, rígido, concentrado, tem uma certa dureza, uma certa firmeza.
E assim a gente pode entender que intensidade, em sentido estrito, é você estender um esforço firme em direção a algo. E que esse algo seja superior. E não meras baixezas de cachorrinho. Beleza? Terceiro fundamento. As quedas fazem parte do processo. Términos, demissões, decepções, frustrações sempre aparecem ao fundo do mundo no momento em que você os sofre. No momento em que essas tribulações lhe acometem, é óbvio que vai aparecer o fim do mundo. Por quê? Porque ali você não está pensando, ali você só está sentindo. Isso é muito importante entender. Nós temos ali caso concreto, pensamento, sentimento, ação. Caso concreto, término, demissão, decepção. Né? Aí vem lá o seu pensamento. Caramba, estou ferrado. Nossa, isso aqui é muito ruim. Meu Deus, nada na minha vida dá certo. Sentimento. Medo, raiva, tristeza. Aí você vai agir conforme os sentimentos. O que vai sair? De ação. Desse todo esse misto. Merda. Ah, não vou fazer mais nada. Revolta, né? Então espere, seja lento ao julgar. Não tome decisões nesses momentos em que acontece alguma adversidade. Calma. Muitas vezes essas portas fechadas são necessárias para que outras se abram. É assim. É aquilo a que me refiro em clínica com o pessoal quando eu estou trabalhando. É cair para cima. Benignidade. O que é que você vai tirar de bom dessa situação aqui? A gente tem que se fortalecer. Ah, perdi dinheiro, perdi namorado. Tá, beleza, então. Então você vai se fortalecer psicologicamente. Você vai lidar com essa dor. Você vai lidar com essa frustração, porque não está sob o seu controle. E muitas dores a gente acaba lidando e aprendendo a lidar, suportando com ela até o final. É isso. Você queima a ponta dele no café. O que acontece? Ah, eu não vou tomar o dipirona. Não, não funciona. Pô, você tem que esperar passar. Muitas dores são assim. Quarto e último fundamento, não desista, continue a caminhada. Você só se tornará quem deve ser, quem você quer ser, porque na verdade não é o dever, você pode ser um fracasso, não é obrigação de ninguém ir para o céu, ser um sucesso, ser uma boa pessoa, deixando bem claro. O céu não é obrigado a ninguém, tá? Então, assim, você só se tornará quem você quer ser de verdade se você continuar avançando. Se você continuar batendo, se você continuar atacando. Bater, 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 porque quando você para de bater é quando tu começa a apanhar. Então, atacar, 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 atacar. Confia no processo. Não para, mesmo quando tudo parecer difícil. Tudo que você quiser fazer na vida, tudo aquilo em que você quiser obter sucesso, vai exigir de você constância. Pois tudo que é grandioso consolida-se e cresce com o nosso esforço repetido todo santo dia. É o extraordinário se forjando no ordinário. A corrida não é de velocidade, mas de resistência. Entenda isso. Você precisa compreender isso daí. Porque senão você vai confundir resultados imediatos com sucesso verdadeiro. Raramente, cara, um sucesso verdadeiro ele vem com resultado imediato. Então, pessoal, entenda uma coisa. Não queira controlar tudo. Olha o seu tamanho diante do universo. Olha quanta coisa está acontecendo. E você acha mesmo que você vai passar a, a vida sem danos? Você simplesmente vai passar assim, liso? Se nada vai te acontecer? Não, mas é claro que não. Mas só uma criança pensa dessa maneira e só um bichinho com medo. Então é hora de amadurecer, aplicar esses 4 fundamentos que eu mencionei aqui para vocês, que eu trouxe aqui para vocês. Certamente você conseguirá enfrentar muito melhor os desafios e as durezas que a vida te impuser. E é claro que eu também trato isso melhor na fraternidade, especificamente na saga sobre as virtudes humanas. E mais especificamente ainda quando eu trato sobre a fortaleza e a sua virtude satélite, que é a coragem. Então, deixo aí o link, tá na descrição, um convite aí para vocês se inscreverem para poder participar da comunidade e conversar com os outros membros. É claro que é de graça para ter acesso ao conteúdo. Tem aí todos os valores e tudo mais, aquilo que mais lhe for apetecível e que se enquadrar aí no seu orçamento. Eu tenho certeza que você vai achar alguma forma ali de algum plano que lhe agrade. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo. Abraço e até o próximo vídeo. Até mais.